a minha formação nesta área. Sou biólogo, geneticista e trabalho hoje com tecnologias educacionais na Fundação CAPES e também sou um dos colaboradores aqui do Instituto Unicer. Com uma grata satisfação recebi o convite da professora Margot para poder trabalhar esses conteúdos com vocês a partir de hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da gamificação, a questão da educação voltada para a gamificação, mas os jogos hoje, eles têm uma amplitude de aplicação muito grande. Então eu vou discutir com vocês algumas coisas relacionadas à aplicação de jogos, principalmente no que se refere à questão da educação. Muito embora, durante a minha apresentação, eu farei sim algumas observações com relação à utilização dos games em outras áreas. Principalmente na área, por exemplo, que a gente pode falar, na área de bem-estar, na área do envelhecimento, na área da integração entre jovens e adultos e idosos, com relação à interação dessas pessoas através dos jogos, né? Uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção é que nós vamos tentar fazer um experimento utilizando também um jogo, né? Eu quero que ao final da minha demonstração aqui com vocês eu possa ter condições de fazer uma experimentação de um jogo. É um jogo que muita gente já conhece, ele é utilizado amplamente em várias universidades, nos Estados Unidos inclusive. Aqui também eu já utilizo com os meus alunos. Já fiz uma experiência de utilização desse jogo, dessa experiência desse jogo remota com os meus alunos e funcionou muito bem. Mas como nós estamos aqui utilizando uma tecnologia diferente, que é o streaming para o Facebook, eu não sei como vai ser o comportamento desse jogo. Eu fiz um teste ontem, mas eu não sei como ele irá se comportar. Mas de antemão eu quero passar algumas instruções com relação à utilização desse jogo. Primeiro, o jogo é o Kahoot, para quem já conhece. Como é que ele funciona? O Kahoot é um jogo, ele é customizável. Foram colocadas uma série de perguntas e à medida que essas perguntas vão aparecendo na tela, vocês usam um dispositivo para responder as perguntas, e aqueles que respondem as perguntas corretamente e mais rapidamente vão então somando pontos. E acaba que isso é uma competição de agilidade e de conhecimento, obviamente, que a gente vai experimentar aqui hoje com vocês, ou pelo menos vamos tentar experimentar. Eu peço desculpas caso isso não seja possível, ou caso tenhamos algum problema na implementação do uso dessa ferramenta. De antemão, eu antecipo que aqueles que quiserem participar, eles vão precisar de ter um dispositivo, que é o que vocês estão utilizando, um laptop ou mesmo celular, para que você possa ver a pergunta. E um outro dispositivo, para que você possa fazer as respostas. Porque o ideal da utilização do Kahoot é que eu coloque na tela do computador as perguntas e compartilhe com vocês aqui essa tela de computador e vocês, através de um dispositivo, respondem. Mas se vocês tiverem que ficar trocando o tempo todo de tela nos dispositivos, o que vai acontecer? Vocês vão ter que ficar mudando página para lá e para cá para poder responder, e isso ocasiona uma perda significativa de tempo, ok? E como é um jogo de agilidade, não é recomendável que vocês percam tempo com isso. Então, por favor, aqueles que quiserem participar, ou utilizem um outro dispositivo, um celular, e vocês vão aprender a utilizar isso aí, eu vou mostrar para vocês o caminho aqui, ou utilizem um outro computador, ou utilizem um laptop e um celular, para que a gente possa, então, poder desenvolver a atividade junto com vocês. Ok? Bom, voltando, então nós vamos falar um pouquinho dessa questão de aprendendo com os jogos, ou com os games, como queira. Eu estou aguardando um pouquinho passar os slides para vocês, para aguardar o
o pouco tempo de retardo da nossa transmissão, ok? Então vamos lá. O objetivo dessa live, né, que a professora Margot me convidou para falar um pouquinho com vocês, o propósito dela é apresentar algumas tecnologias envolvendo games, né? Então é importante para mim, se a gente não conseguir experimentar tudo aqui na live, vão ficar aí os links, inclusive lá no final, de várias páginas da internet, da onde vocês vão poder contemplar e utilizar gratuitamente uma série de jogos, inclusive em alguns casos eles são classificados até sob o ponto de vista que tipo de jogo é e para que ele é aplicado, ok? Então podem auxiliar no processo de aprendizagem e motivar os participantes ao uso dessa ferramenta, tá? Muitos de vocês podem achar que os jogos são chatos ou é alguma coisa desinteressante, mas isso não é verdade, é porque você não achou aquele jogo ainda que ele é apropriado para você, ou é aquele que te agrada mais, ou é aquele que de repente pode provocar melhores benefícios, não só na sua saúde mental, mas muitas vezes até na questão da saúde física, coordenação motora, entre outras coisas. Lembra vocês que nós temos aqui um probleminha hoje a questão do atraso, do delay, mas acho que vai ser bem interessante vocês prestarem atenção naquilo que a gente vai fazer hoje, mesmo porque eu vou passar uma série de informações interessantes. Então vamos lá, essa questão da gamificação, e eu vou fazer uma abordagem mais voltada para a questão educacional, ela causou uma revolução e uma inovação nos processos educacionais. Tanto é que hoje, na condição em que estamos de pandemia, essas tecnologias, são os jogos, são essas condições de manter o aluno motivado, que faz com que ele tenha até um certo interesse em participar das atividades remotamente. É comum hoje que as pessoas já tenham, vamos dizer assim, uma habilidade normal no trato e na lida com essas tecnologias. Assim como uma tecnologia ela pode ser utilizada e é uma ferramenta muito forte e pode ser muito bem empregada, se ela é utilizada de forma errada também ela pode ser desastrosa, ok? Então uma das coisas que a gente coloca é utilize ou aplique com muita parcimônia uma tecnologia, porque uma vez mal empregada ela pode causar uma frustração, ela pode levar a um certo descontentamento e até mesmo as pessoas evitarem mais tarde a utilização dessas ferramentas que são muito poderosas e estão realmente motivando e inovando e alterando todo o processo educacional. Através de cursos online, as pessoas podem administrar a sua própria conduta, administrar o seu tempo, administrar o seu time de aprendizagem. Isso é muito importante, as pessoas não aprendem no mesmo ritmo, existe uma variação de aprendizagem e as pessoas não aprendem da mesma forma. Então o que eu quero trazer para vocês de uma forma bem lúdica e bem simples, uma demonstração de como esses recursos podem ser utilizados e como existe uma variedade muito grande de recursos disponíveis. Vocês podem sim achar e procurar aquilo que mais possa interessá-los e que mais possa fazer com que vocês tenham um desempenho melhor e uma motivação maior na questão dos estudos, ok? Então a inovação em processos educacionais, ela está muito ligada a essa questão da tecnologia e inovação, a questão da educação, a questão da intergeracionalidade, que isso é muito importante, é um elemento que nós sempre tratamos aqui nos nossos projetos, que é a questão da interação entre as pessoas mais jovens, das gerações Y, e as pessoas mais idosas, que não tiveram, no decorrer das suas infâncias, um aprendizado ou um hábito de lidar com as tecnologias que estão aí cada vez mais disponíveis e elas avançam cada vez mais rápido. E a questão da adaptação, ela tem que ser feita de uma forma rápida. O fato de ser uma pessoa idosa não significa necessariamente
aquela que tenha que ficar para trás na questão tecnológica. Muito pelo contrário. As pessoas idosas, elas invariavelmente têm mais tempo para se dedicar a essas questões inovativas. Ok? A questão é se acostumar a utilizar, obviamente, e procurar se motivar na utilização disso aí. Além da questão do potencial para o desenvolvimento humano, que é aquilo que eu acabei de colocar para os senhores. Ok? Peço desculpas se tivermos que nos delongar um pouco mais, além do tempo, para poder fazer alguns testes aqui. Mas reforço de antemão que eu gostaria que os senhores já providenciassem, além do dispositivo que vocês estão utilizando, um outro dispositivo para a gente poder tentar trabalhar aqui o experimento que a gente tem aqui, que é o do Kahoot, ok? Os jogos na educação, obviamente, eles têm várias vantagens na sua utilização. Primeiro, eles podem facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Como assim? Olha, o processo de ensino-aprendizagem, quanto mais lúdico, quanto mais palpável, quanto mais concreto, ele facilita essa aprendizagem. Uma outra coisa é que os jogos, eles conseguem fazer uma coisa muito interessante, que muitas vezes outros recursos não conseguem. É motivar, ao mesmo tempo que você está aprendendo, você está se distraindo, você está brincando, você está fazendo uma atividade prazerosa, né? São interessantes e também são desafiantes. A questão da competição é algo que é inerente a nós humanos. Então, o jogo ele possibilita uma série de vantagens quando você utiliza. A gamificação hoje é uma realidade, eu lido com isso diretamente lá no meu trabalho. E, obviamente, como o setor, o ensino superior, né, ele hoje permite a utilização EAD, obviamente as universidades saíram na frente com esses recursos, muito embora os alunos do ensino básico e ensino médio estejam muito mais familiarizados com as ferramentas de gamificação, né? Mas jogos não é só para criança. Jogo é uma coisa interessante para todo mundo, independente de você estar fazendo isso em nível de aprendizagem, ou em nível de satisfação pessoal, ou em nível de um elemento para você passar o seu tempo, principalmente nessa hora difícil que a gente está convivendo aí com essa pandemia. É um rico instrumento para construção de conhecimento, com certeza, né? Nós temos aí, vocês vão perceber hoje a questão do jogo educacional, que vem ganhando uma proporção muito grande de sua utilização nas escolas. Ele vem ganhando espaço dentro das escolas numa tentativa de trazer o lúdico para dentro da sala de aula. Então esse modelo convencional de aula, ele já está ultrapassado. Hoje as pessoas precisam realmente de elementos motivadores. A escola compete principalmente quando se tratam de crianças, né, e adolescentes, compete com um número enorme de coisas interessantes para que o aluno possa fazer, independente da aprendizagem. Então, qual é a solução mais viável nisso aí? Trazer o jogo para dentro da sala de aula, trazer o jogo para o convívio dentro da academia, trazer o jogo para que ele utilize aquele jogo ou aquele instrumento que permite utilizar o celular, por exemplo, né, para que ele aprenda a utilizar aquilo de forma correta, para que ele se acostume a fazer aquilo de forma com que ele possa agregar conhecimento na sua vida e levar isso como uma vantagem importante em termos de competitividade até no mercado de trabalho futuro. Ou, de uma outra forma, que eu considero muito importante, para que ele possa empreender no futuro. Bom, os jogos na educação, então. Vamos lá. A aprendizagem baseada em jogos pode promover a motivação dos alunos e o interesse pelo assunto do estudo, aumentando a efetividade do aprendizado. Sempre que se fala em jogo educacional, deve haver sim uma contextualização desse jogo com a realidade do conteúdo que o aluno está, vamos dizer, tratando durante aquela série ou daquele estágio da sua educação. Então, óbvio,
a questão do jogo na educação, ela tem que passar necessariamente por uma análise do conteúdo daquilo que está sendo abordado naquele jogo. Por isso, hoje, nós tratamos, existe um termo que nós utilizamos que é chamado jogos customizáveis, né? O jogo customizável é aquele jogo no qual o professor pode inserir o contexto da sua matéria dentro do jogo. Isso é muito interessante porque o mesmo jogo ele pode ser sim utilizado por vários professores de diferentes disciplinas. Bom, geralmente são desenvolvidos com a finalidade de desafiar, motivar, envolvendo em uma competição com a máquina e os colegas, ou com a máquina ou com os colegas, ou ambos. Os jogos permitem interessantes usos educacionais, principalmente se integrados a outras atividades. Óbvio, o jogo por si só, ele talvez não faça muito sentido. O jogo ele tem que estar dentro de um contexto de aprendizagem, né? É o que a gente tenta fazer quando a gente utiliza o jogo dentro de um AVA, de um ambiente virtual de aprendizagem, que é aquela sala de aula na qual o aluno interage com o professor remotamente. Independente disso, o jogo também pode ser utilizado dentro da sala de aula presencial. Eu faço isso corriqueiramente com os meus alunos de ensino superior, né? Eu tenho de tantas em tantas aulas, então eu tenho uma sessão de jogos, inclusive com premiação, que é um elemento ainda mais interessante sobre o aspecto de motivação. Que premiação? Você pode perguntar, o que você dá? Bom, eu vou fazer o jogo do Kahoot com vocês aqui. Eu uso o Kahoot com os meus alunos lá, e o aluno que é o campeão, que é o que se sai melhor naquele embate, naquele momento ali, que responde as perguntas corretas e mais rapidamente, ele ganha então um presente. Eu levo uma caixa de bombom, um chocolate, tal, que é muito interessante, inclusive, sob o ponto de vista para observar a reação dele quando ele ganha aquele presente. E, para minha surpresa, toda vez que eu dou uma caixa de bombom, ele divide a caixa de bombom com seus colegas, que é uma outra coisa interessante, que é prazerosa, é lúdico, e a pessoa se sente bem, aquele aluno que foi premiado duas vezes. Ele se sente bem porque ele se saiu bem naquela competição, naquele momento, e também porque ele pôde dividir aquele prêmio com os seus colegas. Então é uma coisa prazerosa para todo mundo, tá? Por isso eu digo que cabe ao educador selecionar, avaliar, buscando utilizá-los da melhor forma possível, integrado a outros conteúdos, ou integrado ao conteúdo ou a outras atividades que o professor desenvolve. Eles podem ser um dos agentes transformadores da educação, se bem utilizados e explorados. Não tenho dúvida. Quero falar aqui, quando estou falando de universitário, estou falando de criança, mas jogo não tem idade, ok? Jogo é interessante para todo mundo. Inclusive, os jogos, como eu já falei, eles tendem a ter uma melhor, digamos assim, um melhor resultado quando ele é intergeracional, porque permite tanto jovens quanto idosos possam interagir jogando o mesmo jogo, como é o caso que nós vamos fazer aqui hoje. Por que usar jogos na sala de aula, né? Essa é uma outra pergunta. Estou aguardando aqui ele passar. Por que usar os jogos na sala de aula? Então vamos lá, tem 3 aspectos que eu gosto de insistir com vocês, porque a gamificação ela tem uma abordagem muito ampla, principalmente na educação. Esse fato dele ter uma abordagem ampla, ela impacta em 2 situações. Uma, primeiro, ela tem que ser muito bem utilizada, para que não haja uma desvirtuação da utilização do jogo quando se trata de um jogo educativo. E por outro lado, aquilo que eu já falei, quando você tem um recurso muito poderoso, se ele é mal utilizado, ele pode ser um desastre. Então, se você tem uma ferramenta, uma faca pode ser utilizada para cortar carne, como pode ser utilizado para agredir uma pessoa. Uma faca pode ser utilizada para construir um instrumento, como pode ser utilizado para derrubar uma árvore. Então, a ferramenta, quanto mais poderosa, mais perigosa ela se torna. Por isso, mais racional e mais cuidadoso tem que ser a sua utilização. E isso não é exceção para os jogos. E aí eu coloco aqui que 3 aspectos
justificam a incorporação do jogo na sala de aula. Quais são? O caráter lúdico, né? A possibilidade de você materializar através de um jogo aquele conteúdo, o desenvolvimento de técnicas intelectuais e a formação das relações sociais. Obviamente, nós temos jogos que são jogados individualmente. Preferencialmente, existe um momento para a utilização desse jogo, sim, tá? Mas preferencialmente, dentro de uma sala de aula, é bem interessante que você utilize um jogo que ao mesmo tempo agrega conteúdo, mas também que ele possa ser um jogo que possa ser jogado coletivamente. Por isso, melhora a questão da interação social dentro da sala de aula. Existe uma grande variedade de jogos educacionais para ensinar conceitos que podem ser difíceis de serem assimilados, pelo fato de não existirem aplicações práticas mais imediatas. Também, muito cuidado, existe uma variedade de jogos, você deve escolher um jogo ou o jogo correto, não só para aplicação, mas para você também, né? Você tem que tentar identificar dentro daquela gama de jogos que você tem disponíveis aí na internet, eu vou colocar isso aqui para vocês, aqueles jogos os quais você primeiro se identifica e aqueles também que possam agregar algo de valor na hora que você estiver utilizando. Então a escolha do jogo é muito interessante. Eu particularmente gosto muito de palavras cruzadas, né? Eu gosto de fazer palavras cruzadas, eu faço tanto no computador quanto faço quando viajo. Às vezes eu viajo, uma viagem muito rápida, eu não preciso levar computador, o meu computador pessoal, então eu levo o meu jogo ali, minha palavra cruzada, e faço na mão mesmo com a caneta. Se não, eu uso o computador, se não, eu uso meu próprio celular para poder jogar. E é um jogo que me interessa bastante, mesmo porque ele me ajuda a passar o tempo e melhora, e agrega, e melhora a minha concentração, melhora minha base de conhecimento. Eu já passei o slide aqui, eu estou aguardando o slide ser passado para vocês aí, ok? É por causa do delay. Quando eu passo ele aqui, ele demora um pouquinho para vocês aí. Mas vamos lá. Além de um recurso educacional, então eu já fiz uma abordagem educacional, a gente tem, obviamente, técnicas para poder utilizar isso, e você como aluno tem que entender como isso funciona. Então, além do recurso educacional, para que a gente pode utilizar os jogos ou os games, né? Primeiro, motivar e estimular a prática de exercícios, ok? Então a gente pode passar, um professor ele pode fazer um exercício, existem esses sistemas, até a professora Margot tem a liberdade de passar o meu contato para aqueles que tiverem interesse de aprofundar mais no assunto. Existem muitos jogos interessantes, que são jogos específicos de uma disciplina. Além do que, existem jogos que são utilizados por mais de uma disciplina, porque ele é customizável, como eu já falei. Ele auxilia a prevenção e tratamento de doenças. Existem estudos, existe o professor Kawashima, por exemplo, do Japão, que ele desenvolveu, inclusive, para Nintendo, uma série de jogos que eles chamam de Brain Age, ou são jogos que determinam vamos dizer, a idade cerebral. São jogos principalmente voltados para idosos, existem estudos científicos com relação a esses jogos. E esses jogos, eles são pequenos joguinhos, curtinhos, que vão tratar da memória, que vão tratar da agilidade, da coordenação motora. São vários jogos. Eles são pequenos jogos que você vai evoluindo no nível, e isso faz com que você estimule determinadas áreas do cérebro e que podem evitar, obviamente, ou minimizar as consequências de determinadas doenças, como a demência, como Alzheimer e assim por diante. Então, existe realmente estudos feitos. Essa é uma professor Kawashima, ele é um japonês, ele desenvolveu para Nintendo. As plataformas Nintendo podem baixar esse jogo, mas nós temos outros pesquisadores que têm jogos da mesma, digamos assim, com a mesma estrutura e com a mesma finalidade, né? O que eu quero dizer para vocês é que existem realmente jogos e estudos científicos, artigos, os quais inclusive eu tenho lido, né? Que são jogos que realmente
comprovadamente melhora o desempenho, principalmente na questão não só cognitiva, na questão motora também, e na prevenção de doenças de características da demência, né? E principalmente aquelas que afligem mais as pessoas mais velhas. Ele é um meio de comunicação e interação intergeracional, né? Eu tenho visto aí as famílias, né? As pessoas, por exemplo, eu tenho como exemplo a minha casa, a minha mãe mora sozinha, né? E a forma que a gente encontra de interagir, já que é um risco para ela, porque eu saio na rua, vou trabalhar e tudo, então eu me torno um risco de contaminação para minha própria mãe. Como eu não pretendo que ela corra nenhum risco, o que a gente faz? Utiliza então determinadas ferramentas de interação, nas quais a gente pode inclusive jogar e se distrair e interagir de uma forma mais lúdica. A questão da diversão eu não preciso falar, obviamente, não é à toa que o mercado de games envolve valores bilionários, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, óbvio que a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala do jogo é essa questão da diversão. Mas a gente pode se divertir aprendendo, a gente pode se divertir interagindo, a gente pode se divertir utilizando o jogo de diversas formas. E também, como eu já falei, ele é um estímulo à memória e também à coordenação motora. O próximo slide que eu vou mostrar para vocês, tá? Aqueles que quiserem, né? Depois eu posso disponibilizar isso para a professora Margot, mas eu vou pegar aqui para vocês. Deixa eu rapidamente aqui, vou abrir um recurso. Que é para poder mostrar alguma coisa para vocês. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler muito bem, eu não sei da qualidade da resolução de vocês aí, mas olha aí, eu coloquei uma lista onde encontrar jogos na internet. Veja que é uma lista bem extensa e cada um desses links que eu coloquei aqui para vocês representa lá um sítio onde a gente pode trabalhar. Eu vou abrir alguns aqui para que vocês possam dar uma olhada, mas uns bem legais, alguns que eu posso inclusive sugerir para vocês, que eu tive o cuidado de pesquisar ao longo do tempo. E eu vou compartilhar minha tela com vocês. E ao compartilhar a minha tela com vocês, vocês vão ver aqui onde é que eu estou. Deixa eu só começar o jogo. Mas olha só que legal. Esse aqui eu vou mostrar para vocês. É o Cognifeed. Vou botar ele aqui agora, compartilhar a minha tela. E aí eu vou abrir aqui o jogo para que vocês possam olhar. Olha aqui. Esse é o cognifeed.com. Quando você entra lá, vocês têm testes cognitivos. Então vocês têm pequenos jogos, ok? Que permite que você possa fazer um teste, por exemplo, em melhoria da memória a curto prazo. Isso é muito interessante. Posso daqui a pouco abrir um para vocês. Tem jogos de percepção visual, ok? Inclusive de perspectiva, inclusive, para você melhorar a sua percepção e acuidade visual. Vocês têm aqui no Cognifeed, vocês têm jogos que vão tratar do raciocínio, velocidade do processamento mental, onde você tem que ter agilidade mental para poder cumprir as etapas desses jogos. Então veja, eu quero hoje fazer um treinamento e assim, por exemplo, que os pesquisadores eles falam. Eu quero fazer hoje um treinamento com memória. Então, como é que eles recomendam? Você tira tantos minutos do seu dia para exercitar a memória. No dia seguinte, você tira tanto tempo do seu dia para exercitar a percepção. E assim vai. A coordenação motora, como está aqui, ó, né? E por fim,
os jogos que podem, por exemplo, melhorar a sua capacidade de concentração, atenção e atenção, por exemplo. Então eu vou abrir aqui um jogo aqui para vocês, só para vocês entenderem. Vou pegar um desse aqui de atenção, esse aqui eu me lembro bem, que eu cheguei a brincar com ele. Estou deixando ele carregar aqui. Estou mudando aqui o modo, ele automaticamente detecta, porque esses jogos eles são também para aplicativos, eles são responsivos, ou seja, você pode utilizar ele em dispositivos móveis. Tanto é que quando eu coloco ele aqui, ele muda a resolução. Então aqui é um jogo muito simples, né? Você tem as instruções aqui, vocês estão vendo aqui embaixo na tela, onde eu estou com o cursor aqui. A tecla S é 1, a tecla D é 2 e a tecla F significa 3, ok? Então o que acontece? Olha só. Ó, quando eu teclo 3, ele dispara 3 pontos. Mas eu não posso matar um balãozinho com 3 pontos, eu só posso matar com 1. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui com a minha mão no mouse, ao mesmo tempo que eu estou com a minha mão no mouse, eu estou aqui, ó, atirando para matar os balãozinhos e fazendo a conta. Ó. 1 virou para 6, agora ele precisa ser atingido por 2 de 3. E a conta final tem que fechar 8. Ali, por exemplo, naquele balãozinho. Esse aqui, 1, tá, perdi. E assim por diante. Ó. Esse é 3, não posso, eu tenho que matar. A conta tem que dar exata. Então, 4 são 2 tiros de 2, 14. 3, 3, 3, 3. Agora um de 2, pronto, aqui um de 1. E aí, esse exercício aqui que eu estou fazendo, para aqueles que estão conseguindo ver, se não estão conseguindo ver, eu peço desculpas, são muito importantes justamente para a gente poder desenvolver. Enquanto a gente desenvolve uma habilidade com a mão, uma habilidade com a mão esquerda, a gente está trabalhando outras habilidades com a mão direita. Esse foi só um exemplo, por exemplo, Cognifit, daquela lista que eu tenho, que são jogos muito simples, são jogos muito lúdicos, com os quais a gente pode contar e pode utilizar. Então é legal, eu acho que vocês, eu posso deixar essa lista. Eu não sei como vocês poderiam pegar essa lista à disposição da professora, mas aqueles que estão, já está a lista aí. Vocês podem fazer um hard copy da tela, né, copiar a tela, e vocês vão ter. Fora isso, você basta fazer uma pesquisa na internet, onde vão aparecer uma série mesmo de jogos. Eu posso tentar aqui colocar para vocês, por exemplo, uma outra interface. Olha aqui, ó. Existe esse aqui, que eu vou colocar para vocês. Eu estou colocando aqui um outro para que vocês possam dar uma olhada. Olha esse aqui, olha. Eu vou compartilhar minha tela agora. Deixa eu ver se essa tela já chegou para vocês aí. Eu compartilhei minha tela aqui, ela vai chegar. Estou olhando aqui no Facebook para ver se ela chegou. Ok. Olha só, eu estou compartilhando a minha tela com vocês agora. Atividades educativas, ok? Vocês veem a quantidade de, veja bem, de jogos, e eles são inclusive distribuídos dentro da faixa etária. E engraçado que aqui tem muito jogo para criança, mas eu vejo aqui muito jogo interessante para a gente poder também trabalhar. E veja tudo isso, ó, diversos, labirinto, libras, jogo de libras, jogo de inglês com língua estrangeira, forca. Aqui é realmente um repositório bem grande de jogos
com os quais vocês podem, vamos dizer, explorar e buscar aqueles que vocês consideram mais interessantes sob o ponto de vista mesmo de tratamento. Então nós temos aqui, ó, eu selecionei agora aqui jogos de ciência, né? São todos feitos aqui, são jogos simples, feitos em HTML5. Eu vou pegar aqui um aqui só como exemplo para vocês, o Saúde Brasil, só para vocês terem uma ideia dessa atividade educativa, como é que ela funciona. Obviamente, por ser uma ferramenta gratuita, a gente vai ter que conviver com algumas propagandas, isso faz parte desse contexto que a gente trabalha. Tá. Vamos lá, ó. Alimentação, e aí você vai responder de acordo com o seu dia a dia. Deixa eu checar aqui para ver se vocês já receberam essa página. Beleza, estão recebendo aí. Então, olha lá, é um quiz. Então, a minha primeira pergunta é: quando faço pequenos lanches ao longo do dia, costumo comer frutas ou castanhas? Aí eu vou responder lá, nunca, muitas vezes, raramente. Então, de acordo com o que você for responder aqui, por exemplo, raramente, e vai para a próxima pergunta, e assim por diante, escolho frutas e legumes, ou seja, são referências sobre a questão da qualidade da alimentação. Ou seja, a gente é aquilo que a gente come, principalmente na questão quando a gente vai ficando mais longevo, cujo nosso organismo começa a ficar um pouco mais intolerante a determinadas extravagâncias gastronômicas. Eu acho que muitos de vocês devem saber disso, devem já ter passado por isso. Então é muito interessante, eu estou colocando aqui só uma questão que eu quero saber mais ou menos se o que eu estou comendo realmente é considerado uma alimentação saudável, né? Então esse é só um exemplo, eu tenho vários outros aqui que a gente poderia tratar, por exemplo, de matemática ou de geografia, né? Nós temos palavras cruzadas, puzzles, né? Aqui você tem que responder também, ó, com maior velocidade. Eu vou pegar um outro jogo aqui. Com uma maior velocidade, que é uma agilidade, né? Para que você puder... Um detalhe interessante é que muitos desses jogos também eles são importados. Isso não quer dizer que você não possa jogar. Tem muito jogo em português. E você vai encontrar, como é o caso aqui agora, né? Que eu encontrei aqui jogos escritos em inglês, em língua estrangeira. Tá? Nem sempre na internet aquilo que está lá está disponível em português. Então isso pode ser uma dificuldade, mas basta que você procure um pouco, você vai achar muita coisa em língua portuguesa, se você não tem prática, nem domínio e nem noção, digamos assim, porque aqui basta uma noção, todo mundo sabe, multiplication, addition, né, subtraction, é muito lúdico para a gente tratar, ok? Vamos ver aqui um pouco aqui como é que funciona esse joguinho. Ele pelo site aqui a gente pode observar, ele foi feito lá no Reino Unido, né? E ele é muito interessante, né? Ele está carregando aqui. Obviamente ele envolve também uma coisa, um elemento motivacional, que é o futebol, né? E aí você tem os níveis com que você pode jogar e assim por diante, tal. Só estou aqui mostrando. Eu nunca, pra vocês terem uma ideia, eu nunca joguei, tal. Só apenas estou, né? Então como é que se joga isso aqui? Muito simples. Ele dobro de 9, aí você vai preenche, manda checar e ele vai colocando, né? Ó, dobro de 6. Se ele pede um número, você dobra, você errar, ele vai dizer para você que está errado, ok? Então são exercícios mentais e tal. Eu só quis mostrar. Você tem o direito ao, sei lá, ao chute, de acordo com... tá. As bolas significam que você já perdeu uma vida, ou porque você errou, e assim por diante, né? Então esse é só mais um exemplo
das coisas que a gente pode fazer utilizando os jogos. E o que eu quero dizer para vocês com isso é que o que eu quero dizer para vocês com isso é que é importante. Ele vai mudar aí para vocês daqui a pouco, tá? Eu estou mudando a tela aqui. Mas o que eu quero dizer com isso é que não é difícil você encontrar sites na internet no qual você possa utilizar e se valer de jogos para para o seu melhor desempenho educacional, para exercícios mentais, para interatividade. Né? Existe isso realmente, está lá disponível, tem muita coisa boa, inclusive de graça. Né? Mas se você quer realmente uma coisa mais profissionalizada, testada cientificamente, você pode, se você dispõe de recursos, você pode ir lá, por exemplo, adquirir um Nintendo lá e trabalhar, inclusive, em cima daquelas teorias dos japoneses lá, um professor que realmente faz um estudo específico para cada tipo de jogo, cada tipo de atividade, para que ela serve efetivamente, ok? Bom, isso dito, gente, o que eu gostaria de ver com vocês agora é uma coisa muito importante, que é a questão do Kahoot. Nós vamos fazer uma tentativa de trabalhar com o Kahoot aqui com vocês. Eu montei, o que é o Kahoot? O Kahoot é um jogo de quiz, onde os usuários eles se logam no Kahoot, ok? E eles podem, ao responder as perguntas, eles vão ter um teste não só do conhecimento sobre a resposta da pergunta, a resposta correta, mas também a experimentação da agilidade mental na hora de responder a pergunta, que vai garantir pontos. Então vocês, aqueles que forem participar, vão competir entre si, ok? Nós vamos fazer esse experimento aqui utilizando o jogo, tá? A primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é que não abandonasse o nosso dispositivo de tela, ok? Eu preciso que vocês consigam ler a minha tela compartilhada para poder responder as perguntas do Kahoot, que vocês vão responder no dispositivo móvel de vocês. Então, você vai olhar na tela que eu estou compartilhando vocês a pergunta, e no telefone, no celular, se você estiver usando o celular, você pode utilizar um outro celular para poder, para ver a pergunta e outro para poder responder. A ideia disso é que você olhe no computador a pergunta que vai ser feita e que você, através do seu dispositivo móvel, você possa responder. Eu vou carregar aqui, eu peço um minutinho para vocês, que eu estou aqui carregando o Kahoot, ok? Vou dar uma configurada nele aqui para a gente poder utilizar. Um pouquinho de paciência, por favor, dos senhores. Enquanto isso, você pode pegar um outro dispositivo móvel lá e já procurar. Você vai digitar lá kahoot.com. Inclusive é o último elemento do link que está na tela de vocês aí. Nesse slide lá tem lá, ó, https://Kahoot, é K-A-H-O-O-T, Kahoot, K-A-H-O-O-T, está escrito aqui, é o último elemento que está aqui. Você acha o Kahoot lá, carrega e me aguarde um minutinho, tá bom? Que eu vou ter que passar para vocês uma orientação de como que a gente vai jogar. Eu tenho que passar para você um número de identificação. Através desse número de identificação é que você vai poder entrar aqui no teste que eu preparei para os senhores. Só um minutinho, por favor. Eu estou aqui configurando o Kahoot para aumentar, em função do delay que está alto, eu tenho que aumentar o tempo
que vocês vão poder responder, por causa do delay. Ele tem um tempo máximo que você pode responder. Isso é em segundos. Como nós temos um delay, vocês vão demorar para ver a pergunta, então tem que dar mais tempo para que vocês possam responder. E é isso que eu estou configurando agora aqui no Kahoot. Só um minutinho, por favor. Eu acho que vai valer a pena vocês esperarem. Foi preparado com muito carinho, com muita atenção. E eu acho que vocês vão se divertir bastante na hora que a gente estiver jogando. Eu estou aumentando o tempo da pergunta aqui. Mais um minutinho. Me aguardem. Isso são coisas que a tecnologia nos impõe, infelizmente. Nós não tivemos tempo para fazer muito ensaio. E agora que eu consegui perceber o tamanho do delay, e pelo tamanho do delay é que eu estou aqui aumentando o prazo para que vocês possam fazer as respostas. O nosso delay está acima de 10 segundos. Então não adianta eu te dar um tempo de resposta de 20 segundos, porque senão você não consegue nem ler a pergunta, ele já não vai deixar você responder. Por isso eu estou aumentando o tempo aqui, considerando que nós teremos um tempinho de delay. Nesse meio tempo, procure um aplicativo, um dispositivo que você possa jogar no celular, você responde, e na tela do computador ou num outro celular você olha a pergunta. A pergunta você vai ver no meu compartilhamento de tela com vocês. E a resposta vocês vão dar através do computador, do telefone, por exemplo, ou de outro dispositivo, um tablet, assim por diante. Ok? Eu já terminei aqui. Agora, o que nós iremos fazer? Vocês vão colocar no dispositivo móvel, vou colocar para vocês a tela aqui para jogar. Olha só. Deixa ele carregar aqui, ele está carregando. Vamos lá, eu acho que vocês vão gostar muito do que a gente vai fazer aqui agora. Um minutinho ele está carregando, o Kahoot fica lá nos Estados Unidos, então ele ainda leva um tempinho. Ok. Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela do Kahoot. Vocês vão ver o Kahoot agora, tá? Então, eu vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela. A tela que vocês vão ver é a tela do Kahoot. Vocês estão vendo um número aí no Kahoot. Então como é que vocês vão fazer? Olha só. Vocês vão pegar um dispositivo de vocês, um celular, e vão entrar lá, kahoot.com. E lá dentro desse dispositivo, você vai botar lá Play. Normalmente no celular, o Play ele tá branquinho no meio, na parte superior ali, você vai ver ali. Sign in, não sei o que, a outra opção, e tem um Play no meio, branquinho.
O que você vai fazer? Play, ele vai te pedir esse número que está aqui na tela que eu estou compartilhando com vocês, ok? Você vai colocar esse número lá, ok? Depois ele vai pedir, você vai dar Enter lá, e ele vai pedir o seu nome, exatamente, o nome com que você vai ser tratado no jogo. Eu já vi aqui que a Berenice entrou. Vamos aguardar aqui. Berenice tem um pouquinho de paciência e esperar que as outras pessoas entrem no jogo também. É importante que você utilize seu celular e um outro celular para ver a pergunta, porque um celular você vai ver a pergunta e no outro celular você vai ver a resposta. Então o play você vai dar num celular ou em outra coisa alternativa. Veja se tem uma outra pessoa do seu lado que tem o celular, então você acompanha a pergunta num celular e utiliza o outro. Ou então, utiliza o seu computador desktop para fazer aqui o que a gente está fazendo. A pergunta, ou seja, na realidade você precisa de dois dispositivos para a gente fazer remotamente. Um que te permite ver a pergunta, o número do PIN, e outro que te permite dar a resposta, ok? Vou aguardar aqui um pouquinho, estou aguardando com vocês. Estou compartilhando essa tela com os senhores. Sei que é uma experiência nova para alguns, né? Entendo a dificuldade, talvez haja frustração de outros também para poder entrar, mas é um experimento que eu acho interessante e vocês vão poder acompanhar aqui na minha tela. Aqueles que não puderem jogar, pelo menos vão acompanhar aqui na tela a disputa entre os jogadores que conseguirem entrar, ok? Estou vendo aqui que a Drica entrou, o José Ferreira, a Thaís, a Aurora. Na realidade, assim, eu gostaria que a maioria das pessoas tivesse condição de jogar, né? Não gostaria que aqueles que não conseguirem se sintam frustrados. Existirão outras oportunidades. Isso aqui é só uma demonstração, tá, gente? Para vocês verem o tanto que uma ferramenta dessa pode ajudar e pode influenciar na aprendizagem das pessoas, né? O tanto que é útil uma ferramenta desse nível. E é gratuito. O Kahoot é uma ferramenta que você pode utilizar. Ele é totalmente gratuito. Existem, logicamente, outras versões que permitem que você utilize mais recursos, nesse caso são pagas, mas o que a gente está utilizando aqui é um recurso que não gasta nada. Se você é professor, você pode utilizar. Se você quer fazer uma brincadeira em casa com seus colegas, com a sua família, você pode fazer tranquilamente, funciona muito bem. Então, vou dar mais um minuto para a gente poder trabalhar, para a gente começar o nosso jogo. Lembre-se, você vai ver a pergunta na tela que a gente está compartilhando. E aqueles que estão aqui dentro, a Dora, Thaís, Berenice, eles vão ter que utilizar um celular para poder responder, aqueles que entraram. Se você está utilizando o mesmo celular, você tem que ficar variando de tela para tela. Por isso que eu acho que tem que ter dois dispositivos. Porque o tempo de resposta eu ajustei para 90 segundos. Estou muito feliz, já temos 11 jogadores. Vou dar mais um minuto. São 16h03 no meu aqui, até as 16h05, para a gente poder começar a jogar. Atenção. Vou começar. Vamos lá, uma pergunta. De acordo com a live da professora Camila, a professora Camila fez uma live, né? Em qual desses ambientes o vírus permanece ativo por mais tempo? É lógico que a gente está falando do vírus da Covid, né? Então nós temos aí as opções: no papelão, no cobre, no plástico e no ácido inoxidável. Em qual desses ambientes ele permanece ativo por mais tempo? Por conseguinte, são os ambientes que a gente tem que tomar mais cuidado para limpar. Então você pode responder aí nas gotículas de ar, no ar.
Essa foi uma live feita pela professora Camila, que eu tive a oportunidade de participar, ok? E ela diz claramente lá, ela bota inclusive uma figurinha, ok? Tem 9 respostas, olha lá, 10 respostas. Hein? Onde é que será? É no papelão? É no ar? É no cobre? Tempo terminando. Atenção. Tempo esgotado. Então nós tivemos aí, olha só, nós tivemos 2 pessoas que responderam papelão e fizeram papelão, porque não é no papelão. Também não é no cobre, é no plástico e no aço inoxidável, tá? É onde o vírus permanece ativo, ou seja, capaz de infectar as pessoas por mais tempo. Nós tivemos então 3 pessoas que tiveram sucesso e muita gente achou que era na gotícula no ar. Olha só, quando a pessoa fala, né? Não é. Atenção, próxima pergunta. Nós temos o score, a Ideli está na frente, a Dora vem logo em seguida e a Aurora, lógico, porque foram as 3 que acertaram, né? Vamos para a próxima pergunta, atenção. O que significa dizer que o álcool gel é 70%? Ninguém conseguiu responder a tempo. Eu acho que foi o delay. Desculpem. Eu esqueci de colocar um tempo maior nesta resposta, ok? Mas só para vocês dizerem, o álcool gel é 70%, é porque dentro daquela composição tem 70% de álcool. Normalmente o restante é de água e algum tipo de óleo para que a pele não fique ressecada ao utilizar. Mas em geral é isso mesmo, é 70% de álcool dentro daquele. Desculpe a frustração, porque o tempo foi pequeno. Próxima pergunta. Falso ou verdadeiro? Uma pessoa que espirra longe, né, pode lançar gotículas contaminadas com o vírus, Covid, a 6 metros de distância. Pergunta. Isso é verdadeiro ou é falso? Ele pode lançar, veja uma pessoa espirrando. Essa pessoa espirra, ela pode lançar as gotículas, ou seja, contaminar uma pessoa caso ela esteja contaminada. Que esteja a uma distância de até 6 metros dela. Isso é verdadeiro ou é falso? Será? 6 metros? Atenção! Olha lá. Já respondeu todo mundo? É verdadeiro! Uma pessoa que espirra pode lançar uma gotícula contaminada de até 6 metros de distância. Gente, um espirro, ele sai das fossas nasais a uma velocidade absurda. Dizem, né, especula-se que é acima de 100 km por hora sai um espirro. Entendeu? Então, realmente, ele pode lançar realmente gotículas a uma distância bem grande. Com relação a isso, é bom até deixar claro para vocês o seguinte, que, primeiro, a Aurora está em primeiro lugar, e segundo, o uso de máscaras, ele diminui a possibilidade de contaminação a 1% diante da situação em que as pessoas não estão usando máscaras. Então a máscara é um elemento muito importante. Próxima questão. Olha lá. Segundo a professora Margot, que fez a sua live, será que ela disse isso mesmo lá na live dela? A pandemia pode ser vista como uma oportunidade.
Quem assistiu a live da professora Margot sabe o que ela disse lá. Será que ela disse isso mesmo? Que a pandemia pode ser vista como uma oportunidade? Segundo a professora Margot, a pandemia pode ser vista como uma oportunidade. Será? Será? Não adianta ligar para a professora Margot agora não. Ela não vai dizer. Não adianta ligar para a professora Margot, que ela não vai responder para você. Olha lá. Olha, é verdade, sim, a professora Margot deixou bem claro lá, e é óbvio, essa situação de pandemia, ela nos permite, inclusive, fazer experiências, tipo a que a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos aqui experimentando algumas ferramentas, a gente está conseguindo interagir, a gente está conseguindo evoluir nos métodos educativos, tudo isso é importante. Vamos ver aqui quem a Aurora está, né? Vamos lá para a próxima pergunta. Vocês estão vendo ali, são 5 perguntas de 15, e eu fiz uma pergunta da minha área, eu sou um geneticista e tal, e eu coloquei aí uma para vocês aí, ó. Plantas não têm vírus. Porque a gente não vê planta, né, espirrando. Vamos lá. E aí eu estou perguntando qualquer vírus, não é o Covid, qualquer vírus. Eu estou dizendo que planta não tem vírus. Planta não se contamina com vírus. Plantas não têm vírus. Isso é verdadeiro ou é falso? Vão deixar a Aurora vencer mesmo? Atenção! Vejam que eu estou fazendo perguntas tanto com relação às lives anteriores, como também perguntas novas, perguntas sobre curiosidades, né? Olha aí, já 10 pessoas já responderam. Plantas não têm vírus. Olha aí. Nossa, metade diz que é verdadeiro, metade diz que é falso. Não, gente, plantas têm vírus sim, planta fica doente. E uma curiosidade para vocês. Plantas têm mais vírus do que, por exemplo, os seres humanos. Por exemplo, tem mais doença de vírus que acomete plantas do que, por exemplo, doença de vírus que acometem humanos, né? Esse vírus, inclusive, da foto que eu mostrei para vocês, é um vírus muito importante, que é um mosaico do tabaco, que foi as experiências e o mecanismo de como os vírus infectam. Todo o experimento inicial foi feito com esse vírus aí. É um vírus muito famoso. E não à toa ele chama mosaico do tabaco, que é a que acomete as plantas de tabaco, fumo. Mais uma perguntinha. Olha aí. Na teoria respiratória da Life, que a professora lá, a psicóloga Maria do Socorro, ela indica lá que na terapia respiratória você deve fazer um número de repetições que ela indica lá. Quantas repetições ela indicou para ser feita? 2? 3? 4? Ou 5? Aqueles que não assistiram à live da professora Maria do Socorro vão ter mais dificuldade, mas aqueles que assistiram eu tenho certeza que vão responder corretamente.
Quem é que lembra? Ela fala da teoria respiratória, que você deve parar, se concentrar na sua respiração, aspirar bastante, inflar o peito e depois expirar bastante lento. E você deve fazer isso um número de vezes. Quantas vezes ela indicou? Atenção. Atenção. Olha aí. Olha só, por incrível que pareça, ninguém acertou, mas se você for olhar lá no IC, você vai ver que ela indica 4 vezes. Exatamente. Olha só, peguei vocês nessa, né? Vamos para a próxima. Olha, essa aqui é muito boa. A pergunta é: a multa prevista para quem não usar máscara de proteção nas ruas do DF será de quê? É lógico, vocês já sabem que a partir de quinta-feira é obrigatório o uso de máscaras ao sair nas ruas, ok? Existe uma multa que foi prevista para quem não usar máscara de proteção. Pode nem ser que essa multa seja aplicada ou não seja esse valor, mas existe uma multa prevista. E o valor previsto é um desses aí. Quem é que sabe o valor da facada caso você seja multado por não estar usando máscara ao sair das ruas do DF? Vamos ver quem está antenado nas notícias aí. O governador botou o decreto: a partir de amanhã, quem estiver na rua tem que usar máscara, obrigatoriamente. Os lojistas também terão problemas se tiver gente dentro das lojas, banco, sem utilização desse equipamento de proteção. Para quem não sabe, então vai ficar sabendo agora. Pode até ser que eles mudem o valor, mas o valor previsto é esse, que foi noticiado. Qual deles? É 1.000? É 2.000? É 1.800? É um salário mínimo? É uma dessas opções. E qualquer uma aí é cara, né? Exatamente, R$2.000, gente. É o tamanho da facada. Olha aí, a Dora tá indo bem, passou a Aurora. Eita, a Aurora, a Dora estão ali em cima, hein? Vamos ver, já chegamos na metade. Olha aí, essa pergunta diz o seguinte: segundo a live da nutricionista, ela fez uma live e ela falou de várias vitaminas, C, D, me lembro bem, e uma delas é a vitamina A. E ela falou lá dos alimentos que são fonte de vitamina A. 3 desses alimentos são fonte de vitamina A e um deles não é. A vitamina A, ela é muito boa para os olhos. A vitamina A é ótimo para estimular o sistema imunológico. Foi isso que ela falou. Aí existe um desses alimentos que estão aqui, não tem vitamina A, não é fonte de vitamina A. Qual deles? Quem assistiu a live da nutricionista Gleice Lênin? Quem sabe sobre vitamina? Olha aí que legal. Quem está na frente? Atenção. É o pão francês, a gema do ovo, principalmente, gente, aqueles alimentos de cor amarelada, alaranjada, como a cenoura, por exemplo, tá? A gema do ovo. Esses alimentos,
eles geralmente na cor alaranjado, amarelado, elas são ricas, invariavelmente são ricas em vitamina A, tá? O pão francês não tem vitamina A. Olha, a Dora continua, mas a Thaís está chegando. Thaís não vale. Ei, só para brincar aqui um pouquinho com vocês agora. Eu estava outro dia assistindo televisão e vi um programa interessante sobre a Etiópia. Aí eu falei, olha que legal. E aí? Qual é a capital da Etiópia? Vamos ver aqui. Veja que o quiz, a gente vai colocando coisas, né? Enxertando coisas de diversas áreas do conhecimento, né? É uma coisa lúdica, bem bacana. Ó, não tá valendo consultar outras fontes não, hein, gente? Em geral, esse jogo ele é jogado, o tempo para responder é bem rápido, que para justamente não dar tempo para que as pessoas possam consultar outras fontes. Mas como nós temos um delay, eu aumentei o tempo significativamente por causa do delay. Mas eu estou vendo aqui que tem sido suficiente para responder as perguntas. Estava tudo para 20 segundos, agora eu tirei e botei tudo para 90. Vamos lá. Qual é a capital da Etiópia? Exatamente, Addis Ababa. Ótimo. Olha só, vamos lá. Próximo. Para quem quer aprender um pouco mais. Pergunta. As máscaras de proteção medicinais, essas que a gente tem usado, não só de pano, não só de neoprene, todo tipo de máscara. Essas máscaras que a gente tem usado, que é obrigatória agora a utilização a partir de amanhã. A pergunta: elas protegem mais as pessoas de você do que de você diante das outras pessoas? Ou seja, a máscara protege mais as pessoas de você ou você das outras pessoas? Então a máscara que eu estou usando, ela está servindo de proteção mais para mim ou para as outras pessoas? Olha aí, hein? Essa aí é bacana, hein? Quem está acompanhando, está antenado aí. Olha aí, gente. Realmente, ela protege mais as outras pessoas. Você, a maioria, acertou. Realmente. Não é que a máscara não te proteja, mas ela protege mais as outras pessoas de receberem o respingo das gotículas quando você fala ou quando você espirra, do que você das outras. Entendeu? Então, a máscara ela é muito importante, inclusive sob o ponto de vista de você querer proteger as pessoas que estão próximas a você. Então, quando você vê uma pessoa sem máscara, significa que ela não está te protegendo. Então, quando você pedir para que uma pessoa, você interpelar uma pessoa para que use máscara, você está protegendo a si, na realidade. Tá? Aí, Deli tá botando quente aí. Próxima. Essa é difícil. A azitromicina atua na eliminação dos vírus. A azitromicina é um medicamento que tem sido muito comentado como mais um auxiliar no combate aos efeitos causados pela ação do vírus.
A minha pergunta é: a azitromicina atua na eliminação do vírus do Covid? No caso, tudo que a gente fala de vírus aqui, estamos falando de Covid-19. Olha aí, é uma pergunta da área da professora Margot aí, da farmácia, né? Não adianta ligar para ela não vai responder. Então, a azitromicina atua na eliminação dos vírus. A pergunta é sim, não, depende do vírus ou depende da pessoa? É uma pergunta legal. A azitromicina já tem dizendo que seus efeitos são benéficos para ajudar o tratamento da doença. Por isso que eu fiz a pergunta com relação a esse medicamento. Atenção. Não, exatamente. E por que não? Só para complementar, a azitromicina é um antibiótico. Os antibióticos, invariavelmente, atuam sobre bactérias, sobre a ação bactericida e não sobre a ação do vírus. Aí por que ele é utilizado? Porque, obviamente, a doença ela tem causado pneumonia e, obviamente, a doença é o problema, principalmente nas vias respiratórias e nos pulmões, né? Ela causa uma série de efeitos colaterais, dentre elas a inflamação e a infecção por bactérias. Então, quando você utiliza aí o antibiótico, a azitromicina, ela vai eliminar as bactérias, mas ela não atua sobre o vírus. Ela atua na eliminação da decorrência de você estar infectado pelo vírus e, em função disso, o seu organismo passa a ficar debilitado e a ação de outros agentes patógenos, principalmente no caso aí que eu estou falando, seriam, por exemplo, no caso da pneumonia, os pneumococos, que são bactérias. E aí talvez assim, agora vocês podem ligar para a professora Margot, que aí ela pode explicar talvez melhor a ação desse medicamento. A Dora passou, nossa Dora, passou à frente, vamos lá. Próxima pergunta. Olha aí, essa é ótima, é uma pergunta de falso ou verdadeiro. Pergunta: os idosos sentem menos sono. Isso é um mito ou é verdade? É falso ou verdadeiro? Que os idosos sentem menos sono que as pessoas mais jovens. Olha só. Isso é verdadeiro ou é falso? Olha lá, 30 segundos. Bastante tempo para pensar, hein? Olha aí, será que os idosos sentem menos sono ou não? Olha aí, pã. Olha só, gente, eu coloquei isso mesmo como uma pegadinha para vocês. De fato, eu também achava que os idosos sentiam menos sono que as pessoas. Não, a quantidade de sono que as pessoas sentem é a mesma. O que diminui com a idade é a qualidade do sono. Então, por isso, os idosos tendem a dormir menos, porque levantam mais à noite, são mais sensíveis, mas eles sentem a mesma quantidade de sono. Tanto isso é verdade, que os idosos tendem a dormir de dia também para repor aquele sono que ele não conseguiu, vamos dizer, aquela noite mal dormida ou aquela noite incompleta.
Mas eu consegui achar essa curiosidade na internet mostrando que não, sono todo mundo sente o mesmo. O que vai modificando com a idade é a qualidade. Então, se você dorme pouco, a qualidade é ruim, você tende, inclusive, a sentir mais sono durante o dia, né? Então, é falso. Próxima. Olha essa aqui. O primeiro produto lançado pela Sony. Sony é aquela Sony mesmo, que faz aparelho musical e tal, e fazem jogos também. Tem a Sony também de empresa de diversão, de mídia, programas televisivos, canal. Essa Sony aí, japonesa. Quero saber o seguinte, o primeiro produto lançado pela Sony foi uma panela elétrica, é isso mesmo? Isso é verdade? Não foi um carro? Não foi uma TV? Uma panela elétrica? Já que a gente está falando de jogos, vamos falar da Sony. Já estamos quase acabando a nossa competição. Atenção. É verdadeiro. A Sony lançou, o primeiro produto que a Sony lançou foi uma panela elétrica. É isso mesmo. Então, 4 pessoas acertaram. O score continua, a Ideli continua vencendo. Vamos para a penúltima pergunta. Ainda há chance de virada. Pergunta: o cérebro humano é formado por aproximadamente 10, 50, 25 ou 75% de água? O que tem na cabeça da gente de água? 50, 10, 25, 75? Olha lá. Atenção. É isso mesmo. Olha aí, somente uma pessoa errou, as outras 9 acertaram. Parabéns. E vamos então, a Ideli continua aqui, já 4 seguidas. Desculpa se eu estou falando errado, acho que é Ideli mesmo. 4 seguidas, tá bem, hein? Deu uma Ideli. E vamos para a última pergunta. É um quiz. As palavras cruzadas que nós conhecemos nessa forma atual, essa que está aí na figura, elas surgiram em que ano? Né? Onde é que elas foram criadas? Foi em 55, em 43, em 1913 ou em 1900? Quando foram criadas as palavras cruzadas no modelo atual? Palavras cruzadas já existiam desde a época de antes de Cristo. A primeira notícia que se tem de palavra cruzada foi em Pompeia. Tem muito tempo. Mas eu estou falando na forma atual. Essa que a gente tem, o cruzamento das palavras, das letras. Era um modelo diferente. Olha aí, essa é a última pergunta e derradeira do nosso quiz, da nossa brincadeira lúdica aqui.
mostrando que a gente pode utilizar um jogo para diversas coisas, para ensinar curiosidade, para rever conceitos anteriores. Como também diversão, como competição. Kahoot é gratuito, qualquer um pode baixar e montar seu questionário. Olha aí, gente, essa realmente foi uma pergunta para distribuir um pouco. Resposta correta, 1913. Então, vamos dar uma olhada agora. No pódio, terceiro lugar, Ideli, parabéns, Ideli. Segundo lugar, a Thaís. E o primeiríssimo lugar, quem é que vai receber os holofotes? Se tivesse comigo aqui, receberia uma caixa de bombom para dividir com todo mundo. Parabéns, né? Aurora, Dora, parabéns. Acertou 8 questões de 15. Muito bem. Eu acho que foi uma experiência bem legal, pelo menos para mim aqui. Foi bem bacana. Eu vou voltar agora com a minha coisa. Ok, senhores, eu acho que valeu a pena ter estado com vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da experiência. Os links estão aí. Depois, se for preciso, pode entrar em contato com a professora Margot ou com o José. A gente repassa essa informação para vocês, tá bom? Ou pode deixar ela lá, se vocês precisarem, é só requisitar que a gente deixa ela lá aqui no site mesmo, numa área especial, tá? Muito obrigado mesmo. Eu fiquei muito feliz de poder participar. Foi um drama para a gente poder montar esse esquema dos jogos, embora a gente saiba que muita gente não tenha tido condição de participar, mas o importante é que você conheça a ferramenta e que possa se apropriar e utilizar mesmo, porque elas são gratuitas, ok? Aqui eu me despeço. Espero ter contribuído com vocês com uma série de informações, ok? Espero ter contribuído com vocês no sentido de agregar algum valor e de ter passado um pouco para vocês a questão da importância dos jogos, vamos dizer, o tanto que o jogo ele é abrangente sob o ponto de vista de utilização. Existem uma série de outras coisas que a gente pode fazer